Para todos, a paz do Senhor. O nosso comentário bíblico de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, a parte B, que diz: E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia mostra já no capítulo 7, no capítulo 8, 9 e 10, como os apóstolos, os crentes de Jerusalém foram perseguidos por causa depois da morte de Estevão. Felipe saiu para a região de Samaria e lá evangelizou os samaritanos. Deus operou grandemente, mas outro grupo também perseguido, não era dos apóstolos, não era presbítero, não era diácono, era um crente que ele já chama de leigo, e crentes comuns. Eles saíram e eles chegaram em Chipre, e eles chegaram na Fenícia, e eles chegaram também em Antioquia, e ali eles pregaram aos judeus principalmente, mas depois eles saíram para pregar o evangelho ao povo que não era judeu, ao povo que não era judeus, aos gentios. E aí nós vemos que eles pregaram a palavra de Deus ali aos gentios, mostrando que Cristo é o único Salvador, o único Senhor do mundo, Ele ao encontro dos deuses, que era adorado ali, deuses pagãos, deuses de barro, de madeira, de cobre, de ferro. Então, muito difícil a missão deles, mas eles pregaram aos helenos, Nós vemos que a cidade de Antioquia era uma cidade cosmopolita, onde vivia era a terceira cidade maior do Império Romano, e ali era uma cidade onde tinha muitas pessoas aculturadas, pessoas que falavam o idioma grego, que falavam o hebraico, que falava outros idiomas ali da região, o siriaco e vários idiomas ali, e também convergia um comércio muito grande, a cultura. Então nós vemos que o evangelho chegou ali naquela época. Os apóstolos que saíram de Jerusalém, eles não tiveram medo, eles saíram dali, mas eles pregaram o evangelho em Chipre, eles pregaram o evangelho na Fenícia e chegaram também em Antioquia. E ali nós vemos que o evangelho cresceu ali, e de sorte que os apóstolos, vendo que Antioquia tinha recebido o evangelho, mandou para lá Barnabé chegou lá e encomendou aquele povo a graça de Deus. E quando ele viu aquilo, ele viu que aquele povo precisava de um treinamento maior, e ele foi buscar Paulo, trouxe Saulo para lá, e ali nós vemos que Saulo passou um ano ali ensinando em Antioquia. Tem uma história sobre Antioquia. De onde vem a origem do nome Antioquia? Vem do nome Antíoco, da descendência de Antíoco Epifânio, Ele era da dinastia dos Seleucida, Era pessoas que já tinham invadido Israel 212 anos antes de Cristo, até 1900, até 160, mais ou menos, em 62 a.C., e nós vemos que o Epifânio, o Antíoco Epifânio, ele derrubou Jerusalém, ele fez guerra contra os judeus. Inclusive ele é tido como o anticristo do Antigo Testamento, porque ele profanou o templo de Jerusalém. Ele até sacrificou um porco no altar de Deus em Jerusalém, e ele é tido como o anticristo do Antigo Testamento. Mas a cidade de Antioquia foi dada esse nome Antioquia em homenagem a ele. Existiam duas Antioquias: Antioquia da Pisídia, que ficava na atual Turquia, na região da Turquia, e Antioquia da Síria, que ficava na Síria. Naquela época era a capital da Síria, Era uma cidade importantíssima, mas ali o evangelho começando por ali, o nome do Senhor foi engrandecido. Mesmo daqueles apóstolos tinham sido perseguidos, eles levaram no compromisso de pregar a fé, divulgar o evangelho, porque não há, irmão, não há salvação sem vocação. Todo crente, todo cristão que é chamado, ele é vocacionado também para pregar, testemunhar de Cristo, a dar testemunho da sua fé, dizer o que Deus fez na sua vida. Não precisa ser uma pessoa intelectual, curso profissionalizante, curso de mestrado, doutorado em teologia, e nem na área circular, não. A gente só precisa dizer o que Deus fez na nossa vida. Se Jesus salvou, o milagre que Ele fez na nossa vida é suficiente para as pessoas ouvir e salvar-se, assim como a mulher samaritana, o fez. Mas o bom, irmão,
a gente poderia trazer isso como uma curiosidade bíblica. Em que cidade, em que lugar os apóstolos, o povo que servia a Deus, foram pela primeira vez chamados cristãos? A palavra cristão é identificar-se com Cristo, não é só ser cristão de nome, é a pessoa identificar-se com o modo de viver, de andar, com a santidade, com a justiça de Cristo. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou, não é? E se entregou a si mesmo por mim. E Paulo também recomendou aos coríntios e disse que eles tinham o bom cheiro de Cristo, né? O bom cheiro da perfeição de Cristo. Assim deve ser todos aqueles que se diz cristão, devem identificar-se com Cristo através de uma vida justa, santa e piedosa diante de Deus. Então, se vou perguntar a você, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos, os apóstolos, você vai dizer em Antioquia. Amém? Que o Senhor vos abençoe e fique com essa palavra em nome de Jesus.